Olá, pessoal, aqui é a Caroline Portela, do portal Eurofranquias, o portal de franquias da Europa. Vocês já sabem que a nossa missão é contar para vocês o maior número de informações possíveis, para que vocês possam tomar a melhor decisão em relação à compra de franquias em Portugal. E hoje a gente recebe aqui a Bruna Vaz, master franqueada da Leônidas Chocolates em Portugal, para falar para a gente um pouco da franquia, adicionando uma perspectiva muito interessante, que vocês têm perguntado muito, que é a questão da pandemia, dos efeitos da pandemia nos negócios. Então, a Bruna vai atualizar a apresentação, né, para o ano de 2021 com essa perspectiva para que vocês possam entender como é que as coisas se comportaram aqui e conhecer. Sabemos que tem muitas pessoas novas que estão chegando aqui na nossa audiência, sejam todos muito bem-vindos e agradeço que vocês estejam aqui conosco. Bruna, também seja bem-vinda ao canal Eurofranquias. Obrigada, Carol, mais uma vez obrigada ao canal Eurofranquias, sempre é um parceiro nosso que está aqui junto para divulgar a marca e também o trabalho que a gente tem feito, não é? Que desde que eu assumi a marca em 2019, então quero agradecer também a Eurofranquias por esse trabalho que estamos fazendo. Sobre a marca em si, sobre o nosso negócio, nós somos, eu sou a representante, mas a Leônidas Chocolates é uma marca de chocolates belgas. Nós, na verdade, não fabricamos nada em Portugal, os bombons são todos fabricados em Bruxelas. A Leônidas, ela nasceu em 1913, ela já tem mais de 100 anos de tradição, ela está presente em mais de 50 países do mundo, na verdade é uma marca com bastante credibilidade e, pronto, a qualidade é o ponto forte, e além da qualidade, eu gosto de referir o lema do fundador, que é o Leônidas, que é levar o luxo do chocolate ao alcance de todos. Então, dentro das marcas de qualidade de chocolates belgas, nós somos o chocolate com melhor custo-benefício, justamente porque desde o princípio, o lema dele sempre foi levar o bom chocolate com alta qualidade ao alcance de todos. Tá? Em Portugal a marca entrou em 2015, pelo meu antecessor, e eu assumi a marca em 2019. Em 2019, quando eu assumi, tínhamos 8 lojas em Portugal e tivemos um crescimento bastante favorável neste ano. Pronto, eu assumi em 2019 e 4, 5 meses depois eu me deparei aí com uma pandemia, mas a verdade é que tivemos um crescimento bastante positivo e que hoje temos 17 lojas e mais uma para ser aberta ainda nesse ano. Ainda nesse ano, eu digo ano de chocolate, aberta até a metade do ano, então vamos para 18 lojas até a metade de 2021. Então foi um crescimento. E a Leônidas faz parte de uma rede que é centenária, que tem muitas lojas no mundo inteiro, né? Sim, ela está presente em mais de 50 países e temos mais de 1.300 lojas espalhadas por todo o mundo. Então, ela tem a sua presença em todos os continentes e realmente é uma marca já com bastante renome, bastante credibilidade e, claro, esse é sempre um dos pontos fortes do nosso negócio e do nosso franchise. E a Bruna é brasileira, né, gente? A Bruna já tem aquele sotaque meio português, mas também tem um sotaque meio Santa Catarina aí. Um dos nossos seguidores identificaram esses dias no vídeo. É minha conterrânea, que nos segue lá no YouTube. A Bruna é master franqueada aqui em Portugal e a gente até fez, né, já deixa aqui o convite para um próximo vídeo para a gente contar a história da Bruna enquanto master franqueada. Mas, enfim, Bruna, vamos dando continuidade aqui, me fala um pouquinho de como esse desafio de enfrentar, vamos já adicionar essa perspectiva aí, né, como é que foi esse desafio, como é que foi que vocês passaram por esses mais de 12 meses, né, de pandemia, sendo que um teve um confinamento bem mais restritivo, um segundo confinamento um pouco menos, como é que os negócios se comportaram, como que vocês avançaram em relação a isso, em termos de rede, e que avanços, inovações, esse problema, esse desafio trouxe, que vocês trouxeram para dentro da rede e agora vai ficar. Então, Carol, na verdade, quando eu me tornei franchisada ou franqueada da Leônidas, não era master ainda, entrei na marca na condição de franqueada, eu sempre busquei pensar assim, não, eu preciso alguma coisa alimentar
porque a gente sabe que é aquele produto que não vai deixar de ser consumido, mesmo não pensava em pandemia, porque isso ninguém pensava nisso, mas a gente sempre pensa que pode acontecer uma crise econômica, uma redução de capacidade de compra nesse sentido. Então, o produto alimentar sempre foi o meu foco. E, claro, sempre amei chocolate, mas, além disso, a questão de que o chocolate, ele é um produto em que, reconhecidamente, o português sabe que o melhor chocolate é o belga, né? Em termos de bombom é o belga, ou o chocolate em si o suíço, mas em termos de bombons e recheios, o chocolate belga é o que tem maior credibilidade. Então, eu busquei entrar justamente para esse ramo com esse pensamento. E a pandemia veio mostrar que, de certa forma, eu não pensava em pandemia, mas, de certa forma, o alinhamento estava bem correto nesse sentido, porque, por sermos um produto alimentar, nós conseguimos passar toda a pandemia com as nossas lojas abertas. Nós não precisamos fechar a loja e entrar em lockdown completo, porque a legislação em todos os lugares do mundo sempre permitia que ramos alimentares pudessem atender. Aqui em Portugal dizemos venda ao postigo, venda à porta, ou então aquele take-away que o cliente liga e a gente manda entregar. Então, a verdade é que, de certa forma, nós conseguimos superar esses anos, né, porque já vamos para mais de esses anos de pandemia com as lojas abertas. Então, isso foi um ponto bastante forte, o fato do ramo em que estamos permitir e fazer com que não necessitasse fechar completamente. Além disso, a questão de que o nosso produto é alimentar, mas também é aquele alimentar de presente, de afago, então também trouxe, podem me perguntar, mas não teve redução? Evidentemente que teve uma redução em termos de vendas diárias nas lojas, porque, afinal de contas, as pessoas não estavam na rua, não vou dizer que não teve, mas comparativamente com todos os outros negócios, os outros ramos de negócio que a gente vê, que falam aí em perdas de 30%, 50%, 80% de faturamento, não é a nossa situação, longe disso. Então, acho que nesse sentido, não só o trabalho, mas é claro que a marca traz uma importância, mas o ramo de investimento, que é o setor alimentar, que é o setor do chocolate, trouxe aí para a gente um suporte também nesse sentido. Tá? Depois, enquanto marca, na verdade, assim que aconteceu o lockdown em março, as lojas tinham acabado de receber, no final de fevereiro, quilos e quilos de chocolates de Páscoa, porque ninguém imaginava que ia acontecer uma pandemia. Nesse momento, a gente teve um apoio muito grande da Bélgica, porque todo mundo reforçou muito o estoque, contando que as pessoas iam estar pelas ruas, e a Bélgica nos ofereceu 50% do valor comprado em chocolates de Páscoa em chocolates tradicionais no decorrer dos meses. Então, apesar de não vendermos todos os chocolates, nós tínhamos crédito para depois comprarmos bombons tradicionais, então pudemos equilibrar ali uma perda de pelo menos 50% do estoque com produtos oferecidos. Isso foi bastante legal, porque era um momento que ninguém imaginava e ninguém tinha como se preparar para aquela situação. Depois disso, aqui em Portugal, nós, representantes de marca, também fizemos um apoio, um reforço no que diz respeito à publicidade. Começamos a investir um pouquinho na publicidade televisiva, aparecemos em 3 canais, né, na SIC Notícias, na TVI, na Record, que também tem uma clientela brasileira aqui bastante grande. Então, também investimos, produzimos alguns vídeos e aparecemos nesse sentido. Também otimizamos a questão das redes sociais, com posts, enquanto marca, trabalhamos a marca também em outros setores, né? Para as lojas, também facilitamos uma entrega, além da entrega que a loja faz pessoalmente, também permitimos que utilizasse de plataformas para fazer essas entregas no momento da pandemia. Então, assim, de certa forma, demos algum apoio para que as lojas, claro, não é um momento em que ninguém do mundo espera passar por essas situações, mas nós conseguimos sim, enfim, não tivemos nenhuma loja fechada e conseguimos superar esse momento. E mais que isso, né, a Bruna tinha me dito que as metas de abertura de lojas foram batidas, né, até mesmo os franqueados, os candidatos, os empreendedores acreditaram no negócio e entraram para dentro da Casa Leônidas, mesmo durante esse período, né?
Sim, sim, nós tínhamos, quando eu assumi a marca, tínhamos uma meta de 50% das 8 que cumprimos, abrimos 50% e depois mais 50%, então foi 12 de 12 para 18, né, ao final do segundo ano. Então, realmente, e a verdade é que a procura também foi grande, até hoje ainda temos pessoas interessadas e que realmente veem a nossa marca e buscam informações e acreditam, e às vezes provam os nossos produtos e acreditam mesmo no negócio, e estamos a ter um trabalho bem legal. Até já senti, de certa forma, um crescimento disso em Portugal, no sentido de ser convidada para entrevistas em televisão e coisas. Assim, é que quando eu entrei para a marca não sentia nada, era sempre nós a corrermos atrás, e a verdade é que já está tendo um feedback do público português e das televisões e tudo mais. Eu acho que está sendo muito legal e muito produtivo. E Bruna também abriu loja, né, própria, mais uma loja, né? Isso, né? Nós tínhamos 4, abrimos mais uma, abrimos uma loja agora também no ano da pandemia, e foi um pouco antes do Natal, foi em 15 de outubro, e mostrou, sim, um Natal bastante positivo. Por falar em Natal, que é a nossa época forte das nossas vendas, nós tivemos um Natal em 2021, em 2020, acima do esperado. Todos os franchisados realmente ficaram bastante surpresos, e mesmo os que entraram, assim, também ficaram surpreendidos com a procura que teve, e foi bastante positivo nesse sentido. Esse é um negócio interessante na pandemia, né? O pessoal fala do consumo reprimido, né? Todo mundo em casa, e de repente, quando pôde, né? Que a gente teve ali um intervalo ali de Natal, que a gente pôde sair, né? O pessoal foi avidamente às compras, né? E o chocolate é muito tradicional, embora no Brasil não seja um presente de Natal, aqui ele é muito forte, né? Um presente de Natal, seu chocolate, né? Aqui a gente vê, pronto, eu noto muito essa diferença Brasil-Portugal, no sentido que lá o Natal é a época de darmos, talvez, presentes mais caros. Aqui, a época do Natal é de presentear mesmo com aquele miminho, com aquele chocolate, com aquele presente, e as pessoas que estão em volta. É bastante interessante, a forma do consumo é um pouco diferente. Bacana. Bruna, vamos falar então das vantagens da Leônidas, né, para quem quer ser um franqueado. Quais são as vantagens que a Leônidas oferece, e também em relação à sua concorrência, né? Qual é a vantagem de escolher a Leônidas em detrimento de uma outra marca? Então, eu acho que a grande vantagem em termos de escolher a Leônidas é porque a Leônidas, eu digo que nós somos uma franquia, mas nós somos uma franquia no que diz respeito à execução do negócio. Por quê? Porque a gente faz o acompanhamento, a pessoa vai passar por uma entrevista comigo, depois vamos falar sobre os números nessa reunião, e depois, uma vez damos dicas e encontramos o local junto com a pessoa, e depois passamos a um momento, indicamos todos os profissionais que vão trabalhar, fazemos todo aquele acompanhamento, formação teórica, formação prática, tem acesso ao intranet para fazer a encomenda e recebe os produtos diretamente na sua loja, não tem aquele transtorno. Então, quer dizer, no que diz respeito a isso, regras de conduta, formas de atender o cliente, isso tudo é uma franquia, porque tem que seguir aquelas normas até para manter a qualidade da marca que está em tantos países do mundo. Agora, no que diz respeito ao contrato, eu digo que nós estamos muito longe de ser uma franquia, somos mais um contrato de parceria. Por quê? Porque nós não cobramos direito de entrada, ou seja, a Leônidas não te exige que pague para usar a marca Leônidas. Na verdade, vai sim passar por uma seleção para poder entrar, e vai passar por uma formação, que é a execução do negócio, tem que ser de acordo com a marca, mas você não paga para usar, você só passa por uma seleção para poder usar, mas não tem nenhum custo de direitos de entrada, não tem custo de royalties, funciona mesmo como uma parceria, como um fornecedor, claro que nesse caso, como você usa o nome, é o principal fornecedor. E eu não digo o único, porque isso é uma outra vantagem, porque a grande maioria das franquias diz, não, só pode comprar produtos nossos, tudo tem que passar por parte. E a Leônidas não. Nós temos lojas que vendem vinhos, nós temos lojas que vendem biscoitos, nós temos o café mesmo, nós optamos por trabalhar com um café português. Então, assim, a verdade é que existe uma maior maleabilidade nesse sentido de
ter outros fornecedores. E nós somos um fornecedor também, porque, afinal de contas, não vamos cobrar uma percentagem em cima das vendas. Nem estão obrigados por contrato a me passar informações de faturamento, não tem que passar nenhum documento. Às vezes, numa conversa informal, a gente pergunta, como é que tá, como é que foi, mas a verdade é que a obrigação formal, passar documentação e faturamento, não existe porque nós não cobramos royalties. Na verdade, cada loja tem a sua empresa e faz a sua gestão nesse sentido. É claro que o chocolate é Leônidas, né? Não, isso, claro que nós nunca vamos permitir nenhum produto que concorra conosco, não pode ter um chocolate, e nem um excesso de produto. Eu sempre digo que a pessoa tem que entrar e tem que perceber que está numa loja Leônidas, né? Qualquer das nossas lojas que venda outro produto, isso vai ser sempre um produto secundário, nunca vai ser o principal sempre vai ser o nosso produto. E depois também não temos uma taxa de publicidade, nós não cobramos, isso nós, enquanto representantes da marca, que arcamos. O que eu fiz neste ano de pandemia também, porque muitas lojas tinham dificuldade de contratar empresas para fazer a gestão das redes sociais, né, porque achavam que o orçamento pesava muito, não sei o quê. Então, nós optamos, enquanto representantes, contratar uma equipe de marketing para dentro da nossa empresa e colocamos à disposição quem quiser, aquele lojista ou franqueado que tiver interesse, pode, por uma taxa de 50 euros, ou enfim, uma taxa mais simbólica, passar a gestão das redes sociais para a gente, em conjunto com aquela pessoa, que também não deixa de poder gerir, pode gerir também a sua própria rede. Isso é muito interessante. Nesse sentido, que tipo de inovações a Leônidas vai adicionando ao negócio? Eu me lembro que a última vez que conversamos, Bruna disse que estava em desenvolvimento sorvetes, né, da linha Leônidas, tinha outros produtos também que estavam em desenvolvimento. Como que continua? Isso é uma coisa muito importante quando você está trabalhando com desenvolvimento, né, com produtos, é ter essa linha de inovação que muda, vamos dizer assim, que muda o cardápio, né, de bombons, para que você sempre tenha novidades, né, que tenha campanhas que casem com aquelas datas específicas. Como que a Leônidas conduz isso e como isso é disseminado entre os franqueados? Bom, quanto às novidades, primeiro, convém ressaltar que a Leônidas mãe, a Leônidas Bélgica, ela pensa um calendário e pensa as novidades com um ano de antecedência. Então, agora, provavelmente na primeira semana de junho, nós vamos receber todas as campanhas que vão decorrer de julho até junho de 2022. Então, assim, de julho de 2021 a junho de 2022 já vai estar pensado, já vai ser entregue para todos os lojistas agora no mês de junho desse ano. Então, assim, anualmente é feito isso, sempre vem calendário, a nova caixa, o que vai acontecer. Por exemplo, agora nesse momento nós estamos com a campanha dos irresistíveis, que são os bombons que são mais refrescantes para o verão, que tem creme de morango, de toranja, de cassis, enfim, eles são bombons que realmente são mais refrescantes para aquelas pessoas que entram na loja e procuram isso. Quando sai essa coleção de primavera, depois vamos receber também uma coleção da Eurofoot, de bolinhas de futebol por conta do campeonato. Depois vamos receber outras campanhas de outono. Enfim, nós sempre recebemos o cliente Leônidas, aquele que realmente conhece a marca, ele sabe que ele pode ir mensalmente às nossas lojas, porque sempre vai ter alguma novidade ou alguma campanha que vai entrar naquele momento. Então, isso realmente é pensado pela Bélgica. Em paralelo a isso, nós aqui em Portugal também sempre tentamos complementar, até porque os calendários nem sempre batem, então a gente sempre tenta fazer um complemento no que diz respeito a Portugal. E os gelados, por exemplo, a Bélgica, já conversamos com a Bélgica já botou em disponibilidade, mas, entretanto, ainda estamos a viabilizar, tentar buscar o menor custo possível para que os franchisados que queiram adquirir as máquinas, então provavelmente não vai ser para esse verão, mas, enfim, sempre tentamos viabilizar de uma forma conjunta em Portugal para que a gente consiga reduzir o máximo possível de custos e pensar na coletividade do grupo, não é?
Isso é bem bacana. E vale ressaltar que uma vantagem, né, é um franchising que é diferente, vamos dizer assim, do tradicional, né, no tripé ali, taxa de entrada, royalties e propaganda, mas existe todo esse suporte que a gente está dizendo e esse desenvolvimento de produtos em termos de campanhas, né, e isso é um ganho em rede, vamos dizer assim, porque é muito difícil você sozinho ficar pensando nisso tudo, né, e ainda por cima lidar com a questão do consumidor português, que é muito diferente da forma do consumo brasileiro, né? Aqui a gente está falando predominantemente com brasileiros, mas até o paladar, né? O gosto do chocolate, os ingredientes, né? Esse é um ponto muito forte da Leônidas também, faz muita diferença, né? Exatamente. Na verdade, o nosso grande forte é a qualidade. Como eu disse, os nossos bombons, eles são 100% manteiga de cacau, então eles não levam nenhuma óleo de coco, óleo de palma, gordura hidrogenada. Então esse paladar realmente sente-se. Muita gente que eu vim do Brasil acostumada, eu sempre consumi muito chocolate, chega aqui, o gosto do chocolate é diferente, ele é totalmente outro, e também tem o perfil, porque a verdade é que aqui a gente tem bastante uma cultura, muitas lojas, aí cada loja tem um pouquinho o seu perfil, mas de maneira geral vende-se mais o chocolate preto, o chocolate negro. Então o pralinê, o recheio de avelã da belga é muito forte também. Então tem algumas e muda de loja para loja. Nós temos lojas que é campeã de vender os marshmallows, temos loja que vende mais o maçapã, que já é mais amarguinho. Então é muito legal também cada loja identificar o seu público e a sua clientela. Bruna, nesse sentido, qual que é o perfil de franqueado que vocês procuram? E conta pra gente um pouco do processo de depois que ele é selecionado, como que é o processo de abertura de uma loja Leônidas, né? Que também tem algumas diferenças. Sim. Quanto ao perfil, na verdade, a Leônidas em si, ela é uma empresa familiar, não é? E mesmo hoje ela é gerida pelos sobrinhos netos do Leônidas, que não teve filhos, mas tem os sobrinhos netos que tocaram o negócio. Então, assim, nós sempre tivemos esse perfil. E uma das coisas que a gente busca é justamente aquela pessoa que queira empreender, mas que queira fazer parte do negócio, porque justamente nós não cobramos direito de entrada e nem royalties, mas essa seleção de que alguém que queira juntar o time para fazer a coisa crescer e não está ali simplesmente tá na marca porque investiu e está a tirar um dinheiro a cada final de ano, está a tirar um dinheiro. Não é esse o objetivo, é justamente aquele empreendedor que queira juntar o negócio e dê uma ideia e vamos fazer isso também, e de repente a gente muda, então vamos fazer uma outra ideia. Se a Bélgica não permite, a gente tenta ver alguma outra forma de conversar. Então, assim, é nesse sentido que a gente busca filtrar o nosso empreendedor, aquele empreendedor que queira juntar-se a Leônidas para somar, para fortificar cada vez mais a marca aqui em território português. E esse é o nosso objetivo na hora de buscar alguém, o perfil do franchisado, aquele que vai querer, pode, claro, às vezes tem uma outra profissão, mas também vai fazer da Leônidas o seu negócio, não simplesmente investir e não querer fazer o seu negócio. O processo de candidatura. Normalmente as pessoas nos procuram, enviamos um e-mail a mostrar de maneira geral o que é a marca e o que é o investimento aproximadamente, e se a pessoa tiver interesse, enviamos um questionário, que é um questionário para candidatura, para iniciar um processo então para candidato a franchising. Após o preenchimento desse questionário, passa por uma análise nossa, e então a pessoa é pré-aprovada para o momento da reunião, porque é nesse momento da reunião que é uma reunião entrevista, porque nesse momento a pessoa assina um termo de confidencialidade, e nessa reunião entrevista que a gente fala abertamente sobre os números do negócio, margens e valores mais concretos, qual é o custo mensal da loja, enfim, todos os valores mais concretos a gente conversa de uma forma bastante aberta nessa reunião após o termo de confidencialidade assinado e após uma pré-aprovação já realizada pelo questionário. Depois dessa reunião, em que eu dou todas as informações necessárias, o candidato, então, se ele foi pré-aprovado, ele vai buscar o ponto comercial, porque eu digo que é uma pré-aprovação, porque a aprovação final pela Bélgica, ela só vem depois que o ponto está definido. Então, ela só é uma pré-aprovação pessoal, no que diz respeito ao candidato, e então chega a fase mais difícil,
que é a fase de encontrar o ponto comercial. Essa é a fase mais difícil. Muitos dos candidatos que hoje viraram lojistas tiveram mais de 10 pontos recusados. O pessoal do Restelo, o pessoal do Porto, fui em vários pontos, não, esse não, até que nós encontramos efetivamente o ponto deles. Claro que não é esse não por si só. Ah, não, busca esse que tem essa característica, esse não tem. Então, a gente sempre dá esse auxílio para poder cada vez mais filtrar qual é o ponto. É claro que a escolha do ponto comercial sempre parte do franqueado, porque eu acho que esse trabalho tem um auxílio nosso, a gente dá as dicas, mas o trabalho de procurar o ponto é o primeiro know-how do empreendedor, é ele mostrar que também tem uma consciência em termos de negócio. É claro que recebe sempre um amparo nosso, a gente vai dizer esse sim, esse não, procura mais assim, procura mais desta forma, e sempre que encontrar algum ponto, eu vou até o local, faço análise, digo o que é bom e o que é ruim naquele ponto, para então aprovar ou não o ponto comercial. Uma vez que aprovamos o ponto comercial, eu já informalmente contacto com meus superiores, a gente já recebe uma pré-aprovação por parte da Bélgica, e a gente já dá a renda, porque aqui em Portugal eu não tenho como esperar qualquer documento, porque os locais aparecem e são arrendados com muita velocidade. Então, uma vez que encontrou, me mandou a localização, eu tento não demorar, vou em seguida até o local, né? Para quê? Para que se a gente aprovar, a pessoa já possa seguir para aprovação, para o arrendamento. Enquanto ela faz o arrendamento, a gente já vai dar o passo a passo. Olha, agora é o arquiteto, e vamos indicar os fornecedores para seguir ali, porque nós temos um cronograma de abertura de loja, e para seguir o nosso cronograma, para ter um prazo máximo ali de 60 dias para a abertura da nossa loja. Muito bem. Então, esse é o ponto comercial, é o ponto mais importante do negócio e é o ponto que mais dá o trabalho para o franqueado, né? E é aí também que ele está sendo testado, vamos dizer assim, né? Avaliado, né? No empenho dele em realmente ser Leônidas. Muito bem. Bruna, já falamos, né, que não existe taxa de entrada, não existe royalties, a taxa de propaganda ela está vinculada a esse serviço de redes sociais que não é obrigatório, mas que se a pessoa quiser aderir, né, se o franqueado quiser aderir, você pode nos dizer quanto mais ou menos seria um valor estimado para montar uma loja num conceito que agregue um outro produto como o café-chocolate, que é um bastante tradicional que acho que até tem bastante procura, né, por parte dos brasileiros. Então, eu posso dizer que para abrir uma loja Leônidas Chocolates e Café, na verdade, com aquela cafeteria, a gente tem um investimento de em torno de 40 mil euros. Tá? É claro que se não tiver tantas obras, se tiver mais obras, isso pode variar um pouco, mas é em torno de 40 mil euros, que é o que a gente fala de um investimento para abrir uma loja recheada, já com estoque montada em torno de 40 mil euros. Já prontinha para abrir, já, né? Reformada. Isso, é uma loja de, em média, 40 metros quadrados, que é mais ou menos o que a gente tem. Bacana. Bruna, eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui, né, essa apresentação. Eu sei que na entrevista passada eu perguntei à Bruna questões relacionadas a faturamento, lucratividade, e com o tempo eu fui compreendendo que a Leônidas da Bélgica algumas exigências em relação à divulgação desses dados, né, então já sabem aqui, vocês que nos acompanham e aqueles que são novos, que aí é uma questão de avançar com a Bruna realmente se comprometer, assinar o termo de responsabilidade para poder ter acesso a esses dados, né? Exato, são questões estratégicas, né, que a opção da franquia de preservar o seu negócio, então eles optam por fazer esse tipo de abordagem em relação a esses dados. Nós vamos deixar aqui na descrição os contatos para vocês quiserem mais informações da Leônidas, avaliarem bem se realmente querem avançar, para depois terem essa reunião com a Bruna e terem mais informações. Mas, de modo geral, teria que desembolsar por volta de 40, 50 mil, se a gente for considerar um pouco de capital de giro também, teria que ter este capital para poder mirar a Leônidas, né? Isso, exatamente.
Bruna, nós estamos então aqui nos encaminhando para o final. Eu queria que você falasse alguma coisa em relação a Leônidas que a gente deixou de falar de repente, alguma informação que seria importante passar aqui nesse momento. E já de antemão quero te agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar sempre com a gente aqui e avisar também os brasileiros que nós temos franqueados da Leônidas, franqueados brasileiros, aliás, um casal luso-brasileiro, uma história muito peculiar que nós vamos também divulgar em breve aqui no canal, fiquem atentos. Bruna, com você. Então, a verdade, enquanto negócio, a gente já teve algumas reuniões, já não me lembro bem, mas de certa forma a gente abordou a respeito da marca, da variedade de bombons, que são mais de 100 tipos de chocolate, a variedade das caixas, que nós somos realmente um chocolate presente, e temos esse diferencial aqui em Portugal, de ser realmente o chocolate para ser oferecido a alguém, por conta da qualidade, do nome que tem a marca. Esse ano, a presença dos brasileiros enriqueceu bastante a marca. O brasileiro sempre vem também com aquele espírito de criativo e de tentar empreender e de inovar, não é? Mas, nesse sentido, hoje eu diria que nós temos bastante dividido no que diz respeito ao número de lojas de brasileiros e de lojas de portugueses. Também abrimos lojas com portugueses, que também tem uma procura bastante grande do pessoal que é mesmo de Portugal. Acredito que por conta de eu ser brasileira, existe o interesse e aquela confiança dos brasileiros que vêm também para a marca. Mas muitos deles vêm por conta de a marca ser um produto belga, ser um produto europeu. Eu sempre digo isso, e desde que eu entrei para o negócio eu não escondo isso. Eu acho que se a gente veio para Portugal, para uma cultura de Portugal, uma cultura europeia, a gente vem para se adaptar, a gente vem em busca daquilo que eles têm de melhor. Então eu acho que a gente tem que realmente valorizar aquilo que eles têm de melhor, e é nesse sentido que o nosso produto se destaca. É um produto europeu e é um produto realmente de qualidade em destaque. Mas acho que é isso, eu acho que todo mundo que vem com vontade vem para fazer a marca. O trabalho tem sido feito e o resultado está sendo muito legal, e eu estou a sentir muito esse resultado até mesmo dentro... Desculpa, Carol. Dentro do mercado português mesmo, sabe? O resultado está sendo bastante positivo, a gente está bem feliz com o trabalho que tem feito. Bacana. Eu sou suspeita, porque os chocolates são maravilhosos mesmo, sou consumidora dos chocolates da Leônidas. É um negócio apaixonante. Acho que quem tem contato com chocolate, quem é fã de chocolate, se apaixona, né, por esse mercado. Os testemunhos que a gente tem colhido aqui dos brasileiros que estão na Leônidas são bastante positivos. Então, acredito que vale a pena que você dê uma olhada, né, no nosso portal, lá no Eurofranquias, para pegar mais informações sobre essa franquia, e vou deixar aqui na descrição, mais uma vez, para que vocês possam ter os endereços, né. Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito a Bruna pelo tempo dela aqui, novamente, sempre disponível, né? Nós vamos contar mais histórias Leônidas aqui também. Agradecer vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube, lembrá-los de ativar o sininho para que recebam notificações de novos vídeos. Vem novos vídeos aí com franqueado brasileiro, luso-brasileiro, né, para corroborar isso que a Bruna disse, essa rede que é meio a meio, um casal luso-brasileiro que vai contar a história deles como franqueados da Leônidas. Então é isso, muito obrigada, Bruna. Obrigada, Carol, mais uma vez por estar aqui conosco e divulgar aí o nosso trabalho e a nossa marca aqui em Portugal. É isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, até breve.